noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco neste momento e durante toda a nossa conversa desta noite. Hoje o nosso tema é revolta que afasta do Pai. Esse tema foi sugerido para que possamos buscar no capítulo 10 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, do item 1 ao 13. Mas sugiro aqui que possamos ler todo esse capítulo e, se possível, todo o nosso Evangelho. Bom, para iniciarmos o nosso bate-papo, eu fiquei me questionando 2 pontos. Por que nos revoltamos? O que nos afasta do Pai? E aí, eu fui procurar primeiro o conceito de revolta no dicionário. E aí eu fui lá no nosso amigo Google. E aí ele me deu 3 devolutivas do significado de revolta. O primeiro, ele diz: revolta é não aceitar uma determinada situação e por isso se esforçar para mudá-la. A segunda, ele me deu como: é quando a pessoa não está gostando de algo. E a terceira, ele diz: ato ou efeito de revoltar-se, indignar-se, grande perturbação, agitação, manifestação coletiva de oposição a qualquer autoridade. E aí o interessante é que ele me deixou um exemplo. Ele diz assim: nossa, que revolta que me deu vendo essa injustiça. Pois bem, aqui está o significado do que é revolta. E aí, lá no finalzinho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea das preces, no capítulo 28, tem um pedaço que diz assim: o que nos afasta de Deus? E aí tem a resposta, que o que nos afasta de Deus são os defeitos, as barreiras que nos separam de Deus. E cada defeito eliminado é um passo no caminho que deve me aproximar dele. Então, pois bem, aqui já temos o conceito de revolta e aqui já temos o que nos afasta de Deus, que são os nossos defeitos. Para o apóstolo João, ele diz que Deus é amor. Então, seguindo o nosso tema, então todas as vezes que nos revoltamos, nos afastamos do amor. E o interessante, e aí fica a pergunta, porque eu me fiz essa pergunta também, estudando para que eu pudesse aqui hoje estar falando com vocês. Por que nos revoltamos? Quando foi que nos revoltamos? Em quais circunstâncias nos revoltamos? Quais são os sentimentos que a gente coloca quando a gente se revolta? E aí a gente tem uma série de circunstâncias, de fatos. A gente muitas vezes se revolta, como diz o exemplo aqui na frase, quando a gente vê a injustiça. E o que é justiça para nós? A gente se acha muito justo muitas vezes. A gente acha que a gente tem o domínio sobre a justiça. E aí eu coloco novamente Deus aqui na nossa conversa, para que a gente possa pensar nos atributos dele. Deus é misericordioso.
E assim como o nosso capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, Deus tem misericórdia de nós. Assim Ele pede para que possamos ter misericórdia do outro também. Deus é bom, Deus é justo. E a sua justiça não tem lados. Ele não escolhe o lado a qual ele vai determinar a justiça. Diferente um pouquinho de nós. Vou colocar outro apóstolo aqui na nossa conversa, dentro dessa temática de hoje. O apóstolo Paulo. Ele diz uma frase que eu gosto muito, que ele diz que quando ele é forte, ele fica fraco. E quando ele está fraco, ele fica forte. Talvez interessante que a gente reflitamos sobre essa frase de Paulo. Porque todas as vezes que a gente coloca a revolta como um fator preponderante da nossa vida, a gente vai se afastando um pouquinho de Deus. A gente esquece de olhar o outro, esquece de nos olharmos também. A gente acha simplesmente que a gente tem razão em tudo e que a gente precisa, de alguma forma, colocar as nossas convicções, os nossos ideais. A gente não aceita a oposição. A gente se revolta com tudo. Muitas vezes a gente se revolta com o próprio Deus. E mais uma vez coloco aqui uma citação da prece dominical. Que seja feita a sua vontade e não a nossa. Será que quando nós nos revoltamos, a gente atende esse pedido da prece dominical? Será que quando nos revoltamos, a gente atrai para nós mesmos os bons espíritos, a presença de Deus Pai Todo-Poderoso pertinho de nós? Ou a gente atrai perto de nós espíritos que vão comungar da mesma revolta, do mesmo ódio? Então vamos pensar um pouquinho. A vida nos convida sempre a olhar de um modo diferente. Esse capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, pede que a gente trabalhe os nossos sentimentos, que a gente trabalhe o perdão das ofensas, que a gente trabalhe o não julgar para não serdes julgados, para que possamos trabalhar, para que não possamos olhar o defeito do outro e colocar uma trava em nossos olhos e não ver os nossos defeitos. Eu deixo a pergunta para todos vocês, para mim também. Por que nos revoltamos? Por que se afastar da presença de Deus em nossas vidas? Por isso, eu deixo aqui o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que sejamos luzes, que sejamos amor e que possamos trazer Deus Pai Todo-Poderoso bem pertinho de nós, deixando os nossos defeitos e trabalhando com as nossas virtudes. Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer no meu coração, no seu coração, em nossos corações. Fiquem com Deus. Que assim seja. Graças a Deus.